que ela é um presente na minha vida. E eu tenho certeza que ela vai falar aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Amém? Vamos estender as mãos para cá. Vamos abençoar a vida da Tati e de toda a sua família. Pai, nós te agradecemos, Deus, nessa noite, Pai, pelo teu cuidado. Deus, nós consagramos a Ti a vida de Tatiane, Pai. O azeite já foi derramado sobre a vida da Tua filha. Já há uma unção sobre a vida dela. Nós declaramos como igreja que ela, com autoridade, possa trazer aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Deus, que ela não tenha, Deus, nenhum tipo, Deus, de vergonha, de timidez, mas que ela venha falar aquilo que o Senhor colocou. Pai, nós abençoamos a casa da tua serva, a vida do Otton, a vida das crianças. Deus, que no momento que Tati está aqui, o Senhor também possa estar cuidando dos seus. Nós te agradecemos pela vida da tua filha e como igreja a abençoamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. É muito bom estar aqui, mas também que vontade de cair dura. É diferente de dar uma palavra de oferta no domingo, né? Assim, é um privilégio, é uma responsabilidade. Amém. Tá bom? É muito bom de estar aqui. A gente está, né, numa série já há alguns meses, né, Júnior? Os milagres de Jesus. Ele realizou muitos milagres de provisão, multiplicando pães e peixes. Ele transformou água em vinho. Ele andou sobre as águas e ele curou muitas pessoas. Até moeda na boca do peixe, né? Jesus fez. Ele faz tudo o que ele quiser, porque ele é Deus. Ele é poderoso. E hoje nós vamos falar de um milagre. Tem um pouquinho mais de um mês que o Júnior me convidou. A primeira vontade foi dizer: não quero, não vou, não posso. Não. Aí eu falei assim, vou pensar, porque de fato os irmãos que têm frequentado a quarta percebem que eu tenho uma ausência muito grande. Não é fácil estar aqui, mas aprouve ao Senhor uma bênção. Os meus pais são meus vizinhos agora, então as crianças podem ficar com eles, porque é uma correria de pegar na escola. E às vezes eu realmente não estava conseguindo estar aqui, mas que bom que agora eu posso. E aí quando eu fui ler o texto solicitado pelo nosso irmão, não tem jeito, Jesus fala. Jesus fala com a gente. E hoje o milagre é sobre a mulher encurvada. E eu acho lindo como o Espírito Santo trabalha. Desde o primeiro, eu estava lá na salinha orando, anotando umas coisas que o Senhor colocou no meu coração agora. E eu ouvi a Thalita ensaiando. Eu falei, você vai cantar esse louvor? Porque tem tudo a ver com a palavra de hoje, a palavra de oferta, tudo que foi dito até aqui, o Espírito Santo traz do jeito que Ele quer. Vamos lá em Lucas 13, a partir do 10. Vamos até o 13. Se puder trazer uma aguinha, que a boca já está seca. Botou aqui? Aqui. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Amém? Bom, o contexto, Jesus era sábado, os judeus, os israelitas tinham o costume de ir às sinagogas para ouvir a palavra, para se santificarem, era um dia de descanso, eles não podiam trabalhar. Haviam mais ou menos cerca de 500 ou mais sinagogas naquele tempo, no tempo de Jesus. Jesus era um homem maior de idade.
maior de 30 anos, naquela época era essa a idade da maioridade, lá, acho que até hoje também. E por ser um homem maior de 30 anos, ele podia ensinar nas sinagogas. E ele estava fazendo isso como de outras vezes ele também fez, ensinando. As mulheres, elas não poderiam estar assim como as nossas irmãs estão nas fileiras da frente. As mulheres sentavam-se ao fundo, lá atrás. À frente ficavam os homens. E Jesus estava lá ministrando, falando da palavra do Senhor, possivelmente falando uma palavra de um dos profetas, talvez Isaías. E eis que ele viu lá no fundo, acredito, uma mulher encurvada. E aí, assim como a Edmila disse, quando ela ministrou a palavra aqui, é muito bom a gente não somente ler, mas estudar a palavra. Quando a gente procura recursos, dicionários, né, concordância, a gente vai buscar o que aquela palavrinha queria dizer lá no original. Gente, isso é lindo, é tremendo. Perceber que a palavra doença e enfermidade no grego é asteneia. Fala falta de força, fraqueza, debilidade do corpo ou enfermidade da alma. Foi aí que Jesus ministrou o meu coração e é isso que eu quero falar um pouco hoje aqui com os irmãos. Essa mulher, ela estava há 18 anos possessa de um espírito que a mantinha doente. Mas o que de fato estava doente era a sua alma. A alma, ela é a sede dos nossos sentimentos. Coração, alma, fala dos nossos sentimentos. A nossa mente também está ligada à alma. E existem muitas doenças no nosso corpo que vêm por causa da alma. Muitas doenças. E alguns sentimentos que a nossa alma produz não agradam o coração de Deus. Eu vou citar aqui alguns: amargura, ódio, raiva, rancor, inveja, tristeza, decepção, ressentimento, medo, insegurança, ansiedade, depressão, estresse, ingratidão e insatisfação. São sentimentos, são coisas que a nossa alma carrega e que Deus não se agrada. A amargura, por exemplo, impede uma pessoa de experimentar a alegria e a paz. A inveja, o ódio, prejudica tanto a quem sente quanto aquele que é o alvo desse sentimento. A ansiedade afeta totalmente a vida da pessoa. Ela não consegue se concentrar no hoje, porque ela está pensando no que ainda nem aconteceu e se deixa levar pela ansiedade. A depressão é grande tristeza e desânimo. Isso impede a pessoa de desfrutar das bênçãos de Deus. A doença da alma reflete no físico, na pele, doenças gastrointestinais, doenças respiratórias. Tem um autor, psicólogo, psicanalista, o Augusto Cury, muito conhecido, ele fala das doenças psicossomáticas. Elas vêm da alma e refletem-se no corpo. A Bíblia, ela não relata que tipo de doença exatamente aquela mulher tinha. Ela fala do estado físico dela, ela andava encurvada. E essa pessoa, essa mulher encurvada, ela tinha ali algumas limitações. Ela não podia olhar nos olhos de alguém. Tudo que ela via era chão e pés. Ela não podia, não sei, a Bíblia não fala, ela não sequer cita o nome dela. Ela é conhecida pela sua enfermidade. Mas tudo que ela via era chão e pés. Ela não podia olhar no olho de ninguém. Ela tinha dificuldade de se relacionar porque ela não podia sorrir para alguém ou ver o sorriso de alguém. Deus nos fez para vivermos em comunidade.
Deus nos fez para olhar no olho um do outro. Quando o Senhor criou o homem lá no Éden, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. E não só com o propósito de dar a ele uma mulher, mas para que a humanidade se multiplicasse, eles tivessem filhos. E aí, esse não é bom que o homem esteja só é para todas as áreas da vida. Não é bom estar só. Não é bom não se relacionar. E aquela mulher estava privada de relacionar-se por causa da sua condição física e emocional. Jesus nos chamou para viver em comunidade, amém? A igreja é uma comunidade. Esse lugar aqui é o lugar que o Senhor nos chamou para estar. Porque nos relacionamentos, irmãos, nós somos tratados, nós somos curados, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos. Nós precisamos uns dos outros. Não é bom que o homem esteja só, amém? Ela também não podia contemplar o céu, ela não podia contemplar a natureza, ela não podia ver o pôr do sol, ela não podia ver um arco-íris, ela não podia ver a criação, a bênção da criação de Deus, porque a Bíblia fala que a criação manifesta a glória de Deus, ela não podia ver. Ela não podia ver, porque ela só conseguia ver chão e pés. Ela era limitada nesse sentido também. E certamente, possivelmente, ela era vista com preconceito. Quem que vai conversar com uma mulher que só anda assim? Quem que vai abraçar uma mulher? Ela não podia nem ser abraçada. Como? Certamente ela era vista com preconceito. E aí a Bíblia fala, nós lemos que era impossível ela endireitar-se. De forma alguma ela podia endireitar-se. Eu tenho uns probleminha na coluna, né? Eu fico meio encurvadinha. Mas a minha questão tem jeito. Eu consigo me endireitar. Um tratamento, uma musculação, uma coisa me ajuda na minha postura. Mas o caso dela era impossível. A Bíblia fala, era impossível. E esse endireitar se fala de levantar, de erguer o próprio corpo e também a alma. Apesar da sua condição, e aí que a gente começa a ministrar um pouco o que o Senhor quer nessa noite. Apesar dessa condição, de tudo isso, nada a impediu de estar na sinagoga. Nada a impediu de estar no culto. Mesmo prostrada não, encurvada, ela estava lá. Nós não sabemos, a Bíblia não diz se, assim como a mulher do fluxo de sangue ouviu dizer que Jesus estava passando, ou o cego de Jericó ouviu dizer que Jesus estava ali. A gente não sabe, a Bíblia não fala esse detalhe. Se ela foi para a sinagoga porque Jesus estava lá, o fato é que ela estava. E Jesus também estava lá. Amém? Ela estava no lugar certo. Quantas vezes, irmãos, nós não viemos também com a alma batida para esse lugar? Eu muitas vezes já vim com a alma batida para esse lugar. E ao chegar aqui, sabe o que acontece? Eu recebo um abraço. Eu recebo um carinho, um sorriso dos meus irmãos, das minhas irmãs. Deus fala através do pastor. Teve um dia que eu estava tão amargurada, eu não queria de jeito nenhum estar aqui. E Jesus usou a vida do nosso pastor. Eu estava lá no fundo e Deus falou com ele que a minha alma estava amargurada. E aí ele me chamou à frente, nós oramos e ali eu recebi refrigério. Quantas vezes nós estamos dessa forma também? E a vontade é de ficar em casa, no casulo, debaixo da cama, de preferência se puder. Só que o lugar certo para estarmos é aqui. Amém? Quando a nossa alma está doente, a gente não quer ver ninguém, quanto mais quando o corpo reflete o que está dentro de nós, né? A alma estava doente, mas o corpo refletia.
o diabo, ele quer nos impedir. A Bíblia fala que ela estava possessa de um espírito de enfermidade havia 18 anos. Então não era só algo na alma, era algo também espiritual. E a gente sabe muito bem que o diabo, nosso adversário, ele trabalha todos os dias, incessantemente, para isso, para nos impedir de estarmos na presença de Deus. Ele quer nos colocar aos seus pés, como nós vimos lá em Mateus, no capítulo 4, versos 8 e 9, não precisa colocar, mas foi quando ele foi tentar Jesus. E ele disse: se prostrado me adorares. Ele nos quer exatamente assim. E foi isso que ele fez com aquela mulher. Encurvada, só podendo ver pés e chão, ela estava ali diante dele, porque ele a dominava. Porém, Jesus, ele não quer nos deixar assim. Amém? Lá no verso 12, diz assim: ao vê-la, Jesus estava lá na frente ministrando. É possível que a sinagoga estivesse bem cheia. Ela estava lá atrás, mas Jesus a viu. E quando o Senhor a viu, ele a chamou até próximo aonde ele estava, até a frente, e ele disse: mulher, estás livre da tua doença. Jesus não a viu como todos a viam. Ele não a viu com os olhos naturais. Ele viu, ele pôde ver a alma dela. Ele pôde ver o quão aprisionada aquela mulher estava. E aí, Jesus não quer ninguém incompleto na presença dele. Jesus não quer a gente só de corpo presente. Ele nos quer por inteiro, porque ele se entregou por inteiro na cruz. Ele sofreu tudo para que pudéssemos hoje ter vida, para que fôssemos salvos, comprados, remidos, lavados pelo seu sangue. Ele não nos quer em parte, ele nos quer inteiro. E ele sabia, ela estava no lugar certo, mas ela não estava inteira. Será que podia ser um costume dela? Talvez ela fosse uma mulher religiosa, estava na sinagoga, todo mundo estava, era dia de sábado, era comum isso. Só que Jesus não nos quer incompletos, ele nos quer inteiros. Então ele pôde ver a alma daquela mulher, ele pôde ver o quanto ela estava aprisionada por Satanás, e ele a chamou à frente, e ela foi. A gente sabe, alguns estudiosos dizem que quando uma mulher aparece na Bíblia, a mulher também representa a igreja, não é, Júnior? E aí, quando o Senhor falou, eu estive hoje na igreja, passei a tarde aqui escrevendo tudo que o Senhor estava colocando no meu coração. Aí fui para casa, lanchei, lavei louça, tomei banho, busquei as crianças, e no meio disso tudo tá Deus falando coisas diferentes. Falei com a Glaucia, eu estou desesperada porque o Senhor está falando coisas diferentes. Irmãos, pensando nisso, que a mulher na Bíblia também pode estar representando a igreja, Jesus não quer uma igreja incompleta. Jesus não chamou uma igreja, perdão pela palavra, mas foi isso que Deus mandou falar. Jesus não chamou uma igreja dodói, que facilmente desiste, que facilmente retrocede. Na primeira dor, vamos lá, vamos pensar nas dores da alma lá, que a gente citou: amargura, ódio, raiva, foi ferido por alguém, tá dodói, não volta mais, não quer estar aqui, não quer olhar no rosto do irmão, prefere ficar encurvado, cara amarrada, cara fechada. Jesus não nos chamou para isso. Jesus não quer uma igreja assim. Jesus quer uma igreja santa, completa, sarada. É para isso que ele nos chamou. Quando ele chama aquela mulher, e pensando dessa forma, ele está chamando a igreja, porque ele quer
curar a igreja completamente. Completamente. Só que nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. A gente está vivendo dias difíceis. Sabe por quê? Ai, Jesus, me ajuda a falar tudo que o Senhor quer. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 3, fala assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que eu acesso a internet e eu vou ouvir a mensagem que eu quero ouvir, e não aquela que eu preciso. Se eu venho para cá e o pastor está com uma palavra mais dura, eu posso até fazer bico, virar as costas e ir embora, porque tem muita igreja por aí. Tem muita igreja pregando aquilo que o povo quer ouvir, e não aquilo que o povo precisa ouvir, e não aquilo que a igreja precisa ouvir para ser completamente sarada, completamente curada. Jesus quer nos curar completamente. Amém? Quando ele a chamou, essa palavra chamou é convocar. Jesus nos convoca, nos intima. É uma intimação, é uma convocação. Ei, mulher encurvada, venha à frente. Ei, você que está em depressão, venha. Ei, você que está angustiado, venha. Ei, você que está aflito, ansioso, depressivo, venha. Porque eu quero fazer uma obra completa. Só que muitas vezes, irmãos, nós deixamos a nossa alma falar mais alto. Nós deixamos os nossos sentimentos, os nossos dodóis falarem mais alto. E a gente não quer vir para o Senhor. A gente se converte, a gente ama Jesus, Ele é lindo. É linda a obra dele, olha que legal, Ele morreu por mim. Eu vou para lá, eu vou para aquela igreja. É legal aquele povo. Nossa, eles são livres na adoração, eles são simpáticos, eles abraçam. É gostoso estar lá. Só que não é só isso. Não é só isso, tem muito mais. Jesus não te salvou para você ser só salvo. Jesus te salvou para muito mais, nos salvou para muito mais. Ele quer que vivamos algo pleno nele. Não só aqui nessa terra, mas também na eternidade. Mas tudo começa aqui. Podemos viver, aliás, a nossa eternidade já começou aqui. Aquilo que nós vivemos vai determinar o nosso futuro lá. Se eu me deixo levar pelas aflições dessa vida, queridos, eu corro o risco de não viver a eternidade com Jesus. Se eu não permito que Ele toque na minha alma e me cure completamente, é possível que Ele volte e eu fique para trás. Porque há uma bênção, queridos, até mesmo no sofrimento. Os traumas, as decepções, Deus não perde nada. O Senhor não perde nada. Se você está sofrendo alguma angústia, se você está sofrendo uma decepção, se alguém te feriu, se você foi traído, Deus não perde nada. Bom, a maioria conhece a minha vida, a minha história, mas alguns não. Eu, há 20 anos atrás, sofri um trauma muito grande. Eu estava casada há 9 meses, meu marido sofreu um acidente e morreu. Estava indo em lua de mel e ele morreu. Foi duro demais, difícil. Essa mulher que está aqui, que orou por mim, eu abraçava ela e socava as costas dela. Quantas vezes eu chorei no colo dela. Foi duro demais, eu precisei perdoar Deus. Porque era um sonho, eu queria constituir família. Eu casei virgem, eu me guardei, estava tudo certinho, bonitinho na igreja. O que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Um acidente trágico, de repente. Engraçado que a gente estava na reunião de discipulado, estudando um livro.
chamado 12 Semanas para Mudar uma Vida, e era a conclusão daquele livro. Em 12 semanas a minha vida de fato mudou. Só que aí, irmãos, um trauma muito grande, foi muito duro, o chão abriu. O que eu fiz? Eu tinha todo o direito de entrar numa depressão. Eu tinha todo o direito de me encurvar e não querer saber de mais nada. Eu tinha todo o direito de chutar o pau da barraca. Mas, gente, foi aí que eu mergulhei em Jesus. Foi aí que eu mergulhei em Jesus. Foi nesse lugar, totalmente entregue, que Ele me curou. Que eu vivi o luto e Ele me curou. E aí, sabe o que aconteceu? Chegou metade do caminho, meio do caminho assim, eu estava num lugar lindo, estava numa praia. Eu amo o horizonte, ver o pôr do sol. E eu estava conversando com uma amiga, falando das coisas da vida, dessas coisas difíceis que acontecem, que nos pegam, dos traumas. E a gente estava conversando e aí de repente veio E eu falei assim para ela: puxa, eu consigo agradecer a Deus por aquilo que eu vivi. Eu consigo agradecer a Deus pelo luto. Eu consigo agradecer a Deus porque eu perdi o meu marido. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo me fez mais madura. Porque aquilo me fez mergulhar em Deus e me apaixonar mais e mais por Ele. Sabe, não foi a dor que me tirou da presença dEle. A dor, pelo contrário, me aproximou mais dEle. Então, se você está sofrendo algo, por que eu te contei isso? É só para te encorajar. Não é, eu não quero. Já faz 20 anos, Deus me deu um marido, filhos, Deus realizou meu sonho. Mas eu precisava viver aquela dor. Eu precisava amadurecer na minha fé. Eu precisava amadurecer como mulher. Porque eu era insegura demais, ciumenta, insegura demais, possessiva. Nosso Deus, como eu mudei. Como eu fiquei mais confiante. A minha identidade foi tocada por causa daquela dor. Mas porque eu deixei. Porque Jesus chamou e eu vim. Então, irmãos, é para te encorajar. É para te encorajar. Se está doendo, toda a dor é legítima. A sua dor é a sua dor. A minha não é maior que a sua dor é a sua dor. A sua decepção é a sua decepção. E o Senhor quer te tratar aí. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus quer uma igreja sarada. Domingo, a gente viu coisas muito fortes aqui, né? Domingo da igreja perseguida, nós vimos cenas fortes. Irmãos que vivem em perseguição, que não podem professar o nome de Jesus. Nós somos livres e podemos fazê-lo. Irmãos, o cristianismo, o evangelho não é para qualquer pessoa. Não é para quem é dodói. O cristianismo é para gente forte, porque Ele foi forte. A Bíblia fala lá em João 13, no verso 1. Se puder, por favor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele foi até o fim. E aí, de domingo para cá, refletindo, será que a gente ia aguentar aquilo que aqueles irmãos passam em nome do Senhor? Será que a igreja, eu não estou falando da Casaba, eu estou falando da igreja brasileira, será que a igreja brasileira suportaria as perseguições que aquele povo suporta? Jesus nos amou até o fim, Ele suportou coisa pesada por nos amar. Nós precisamos suportar as nossas dores também.
Lá em João 4, verso 23, o Senhor, conversando com a mulher samaritana, diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essa adoração em espírito e em verdade, irmão, é a despeito de todas as outras coisas. Se eu estou sofrendo, eu adoro. Se eu fui traída, eu adoro. Se eu perdi meu marido, eu adoro. Se eu perdi meu filho, eu adoro. Se está difícil, eu adoro. Se as finanças estão fracas, eu adoro. Isso é adorar ao Pai em espírito e em verdade. Só que não é fácil. Falar é fácil, viver não é. Mas nós temos a palavra para nos ajudar. Nós temos exemplos bíblicos e reais para nos ajudar. Por isso a importância do relacionamento. Por isso a importância do discipulado. Por isso a importância de você ter pessoas que te levam para Cristo. Quando você está passando por dificuldade. Quando você quer desistir. Querer desistir, irmãos, é legítimo. Você tem todo o direito de querer desistir. Você só não pode desistir. Querer uma coisa, fazer outra. Então, se o seu coração está doendo, se está difícil, se está amargurado, se você está com raiva, procura alguém. Converse com alguém, confesse. Está difícil, eu estou querendo fazer coisas. Busque ajuda, não ande sozinho. E aí, para concluir, o que é lindo na vida dessa mulher e também na vida da igreja, Jesus a chamou. Ele primeiro declarou uma palavra: mulher, estás livre da sua enfermidade. Houve uma liberação da palavra. Ali o espírito maligno bateu em retirada, mas ela ainda estava encurvada. Aquilo que estava dentro dela, que ninguém via, foi embora, mas o seu físico ainda demonstrava a sua limitação. E aí Jesus a tocou. Jesus a viu. Jesus a chamou. Jesus liberou uma palavra e Jesus a tocou. E aí a Bíblia fala: imediatamente ela se endireitou. Era impossível endireitar-se, mas a partir de uma palavra, de um convite, de uma imposição de mãos do Mestre, do Senhor, ela imediatamente se endireitou e passou a glorificar a Deus. O diabo quer impedir isso, irmãos. É por isso que quando você está dodó, e aí vem um monte de coisa, né? Você está sofrendo, fulano te fez isso, que não sei o que, você vai para a igreja, você vai adorar a Deus, Deus te permitiu viver isso. Tem certeza que esse Deus te ama? Sim, Ele nos ama. E aí tem uma canção que eu amo, do F. Hop, aquela gratidão que a gente canta bastante aqui, mas não tem aquela parte assim que fala assim: ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. E aí sabe o que me faz lembrar do Salmo? Salmo, eu anotei, cadê o Salmo? Salmo 42, 5. O salmista está questionando a sua alma. Por que está abatida? Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu Deus, o meu Senhor. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você vai precisar pregar para a sua alma. Você vai precisar olhar para dentro de você e falar: por que você está assim? Por que essa angústia? Por que essa tristeza? Por que essa raiva? Por que tanta decepção? Por que essa depressão? Por que essa ansiedade? Por que, alma, você está assim? Tem coisas que a gente vai precisar de um toque do Senhor, mas tem coisa que é a gente que vai fazer. Tem coisa que a gente precisa olhar para dentro da gente e identificar o que é aquilo. E falar: ô alma, peraí. Por que você está assim? Espere em Deus, confie em Deus, pois ainda o louvarei. Aí, voltando para o louvor: ei, meu coração, ei, minha alma, por que você está assim?
Não se envergonhe, não se amargure, não se entristeça, não fique ansioso, não permita a depressão. Cante essa canção, porque há fôlego dentro desses pulmões, fôlego que o Senhor te deu. Se você está aqui, se você respira, se Ele te permite, Ele te deu fôlego, existe fôlego dentro de você. Então não deixa esses maus te pegarem, te fazerem ficar curvado, triste, abatido. Jesus não quer isso para você, meu irmão, minha irmã. O que Ele quer sim que nos prostremos diante dEle, mas em adoração, porque só Ele é digno. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus é lindo. Amém. Só para finalizar, algo que o Senhor também falou comigo. E Ele realmente insistiu que eu falasse isso. Pensando na igreja. A mulher que representa a igreja. Nós temos ficado muito encurvados ultimamente. E o que o Senhor pediu para dizer é: cuidado. Estamos nos últimos dias, Ele está voltando e você pode estar aqui distraído, encurvado, não vendo o que está acontecendo. A partir daqui, nós nos distraímos, nós nos comparamos aos outros. A partir daqui nós nos entristecemos, nós nos frustramos, porque a vida do outro aqui é linda demais. E a minha não é não. A minha vida não é assim como aquela moça que estudou comigo lá no colégio. Poxa, ela está tão feliz, olha lá, ela viajando, e eu não. Isso aqui nos faz ficar insatisfeitos com a vida que a gente tem. Cuidado, irmãos, porque encurvados nós podemos perder o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu entrego. Amém. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Ninguém vem? Thalita, vem cantar para mim, para nós. Jesus.